Olá, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 24/11, e nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas capítulo 21, versículos de 12 a 19. E nós estamos meditando o Evangelho que está falando sobre o testemunho que os discípulos deverão dar depois da destruição do Templo de Jerusalém. E na mensagem do Evangelho de hoje, nós estamos no discurso escatológico. É um discurso apocalíptico na versão de São Lucas. E não podemos esquecer que este Evangelho de Lucas ele foi escrito depois da destruição do Templo de Jerusalém, que era uma construção suntuosa, ornada com belas pedras, com ouro, com mármores de altíssima qualidade. E a destruição aconteceu por volta dos anos 70 depois de Cristo, na guerra dos judeus contra os romanos. E assim, meus irmãos, a destruição do templo gerou na vida daqueles povo judeu uma angústia profundamente grande. Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus não nos engana jamais. Ele nunca prometeu que neste mundo seríamos aplaudidos e que o nosso caminho de cristão seria fácil. O servo não é maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. É assim que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 20. O que ele nos garante é que salvaremos a vida pela fidelidade e que ele dará testemunho diante do Pai, daqueles que derem testemunho dele. Então, meus irmãos, o que nos encoraja no mundo? No mundo tereis atribulações. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. O verdadeiro amor e a verdadeira fidelidade, eles são testados nessa genuína fé, né? Principalmente nos momentos de provação. Então Lucas convida cada um de nós e a comunidade cristã daquele momento a trilhar o caminho dessa fidelidade a Deus, o caminho que o próprio Jesus trilhou, mesmo diante da repressão violenta dos seus perseguidores. Se Jesus venceu a morte, o maior inimigo da humanidade, o cristão não tem mais nenhuma razão em ter medo. Jesus venceu a morte. O que importa para uma comunidade cristã é uma fé viva, cheia de esperança. É a esperança que arranca o homem de uma existência sem futuro. A tristeza e o desânimo são um sinal de ausência de uma verdadeira esperança cristã, que no fundo provém de uma falta de fé. A igreja, ao longo da sua existência, até nos momentos em que tem tido essa experiência, muitos de nós cristãos temos passado por grandes dificuldades, ainda mais nos dias de hoje, para darmos o testemunho de Cristo. Lembremos, meus irmãos, que muitos cristãos foram martirizados e o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quantos mártires de todos os tempos, também de nosso tempo, nos estimulam nesse admirável papel de vivermos a obediência à palavra. Ser cristão é ser testemunho de Cristo, é dar a vida por Cristo. Segundo Jesus, cada dificuldade ou perseguição, ela deve se tornar uma oportunidade de dar testemunho dele. Mas isto será para nós uma ocasião de dar testemunho de mim. Assim, por incrível que pareça, nós, vendo todas as tribulações, devemos nos alimentar na fé e ficarmos firmes. Ser testemunha era a identidade dos discípulos de Jesus. Essa foi a exigência que Jesus chamou os discípulos. Testemunhar significa provar com a própria vida aquilo que ele fala. Para Jesus, o testemunho tem que chegar até o fim.
até as últimas consequências. A salvação para cada um de nós e para melhorar o mundo, a família, o trabalho, depende profundamente do nosso testemunho de fé. Enfrentar as realidades desse mundo. Tempo de provação e de perseguição é o tempo de expansão da nossa fé. O tempo da provação é o tempo de dar razão para a nossa esperança e a nossa fé. Porque cremos mesmo na provação. Porque mantemos a esperança mesmo nas provações. Quando nos deixarmos guiar pelo Espírito do Senhor ressuscitado, nós seremos testemunhas verdadeiras de nossa fé em qualquer ambiente onde nós nos encontrarmos. Da nossa família ao nosso trabalho, em qualquer situação. O Senhor não se cansa de praticar o bem para qualquer pessoa e em qualquer lugar e tempo. O cristão é chamado a ser o mártir no sentido pleno da palavra, espalhar o amor aonde ele estiver. Assim, meus irmãos, o cristão pronunciou sua palavra sobre nós, cristãos. Cristo pronunciou a palavra sobre nós, cristãos. Seu Espírito nos faz compreendermos o sentido da palavra do Senhor. A igreja, que somos nós, todos os cristãos, unida a Cristo, se converte assim em palavra viva do Evangelho. Nós, diante do mundo, somos esse sinal de contradição. Dai-nos, Senhor, a força necessária para continuarmos firmes, sem desistir da Tua palavra, mesmo diante das angústias, frustrações, decepções, perseguições e medo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.